Hoje nós vamos abordar um tema bastante delicado, doloroso e que pode tocar experiências pessoais de quem está aqui ouvindo hoje. Então eu vou pedir para você, assim, segurar aí seu coração, vamos juntos, discernindo aquilo que Deus deseja fazer e falar às nossas vidas e aos nossos corações. Pastor Valdir me incumbiu da grande responsabilidade de falar sobre sentimentos, mas especialmente falar sobre suicídio. E falar sobre suicídio não é fraqueza espiritual, mas parte de uma conversa honesta sobre fé e sobre vida. Vocês estão trabalhando uma série chamada Emoções Redimidas, né? Então, pensar corretamente e ter emoções redimidas não significa nunca sofrer, mas aprender a lidar com o sofrimento à luz da graça. Nós precisamos falar sobre o suicídio porque no silêncio ele cresce. Os números que nós temos é de 800 mil mortes por ano no mundo, ou uma morte a cada 40 segundos. No Brasil, os nossos números são um pouco melhores. É uma morte a cada 38 minutos. Então a gente ainda, assim, à frente de muitos cenários ao redor do mundo. No entanto, esse é um número que vem aumentando significativamente, especialmente após os anos de pandemia. Eu fiz uma rápida pesquisa sobre dados da cidade de Marília. Os dados não são tão atualizados e a gente tem um gap aí, né, na atualização desses dados para a população de forma geral. Talvez, se você trabalha na área da saúde, você tenha acesso a informações muito mais atualizadas do que a gente, né? Mas entre 2021 e 2022 houve um aumento de aproximadamente 17% nos casos de morte na cidade de Marília. Só para vocês terem uma ideia, em Rio Preto, a minha cidade, entre 2015 e 2019, houve um aumento de 300% no público jovem. Então essa é uma realidade que não escolhe classe social, etnia, idade, gênero. Afeta a todos. Alguns grupos, eles acabam enfrentando ou lidando mais com isso, né? Hoje a gente olha para a realidade de crianças, jovens e adolescentes que acabam lidando com transtornos emocionais. E talvez você, adulto, olha para isso e você fala: na minha época não era assim, na minha época a gente brincava, na minha época a gente fazia isso e aquilo, na minha época não tinha esses problemas. Ok, mas hoje tem. E eles são muito sérios e nós não podemos minimizá-los. A taxa municipal em Marília, em 2019, foi de cerca de 4,8 suicídios por 100 mil habitantes. Isso é quase metade da média do estado. Então, isso dá um respiro, mas é um número preocupante. A realidade é que todos nós enfrentamos dores profundas em algum momento da nossa vida. E eu quero perguntar para você hoje, para você que está aqui, quero perguntar para você que nos assiste, se você pudesse escolher hoje, você gostaria de hoje receber cuidado? Então você é alguém que, ao olhar para a sua vida, para o seu coração, para o seu momento, você entende que você necessita receber cuidado,
que o seu coração, do ponto de vista das emoções, da saúde emocional, você precisa de cuidados? Ou você é alguém que olha para você e fala, poxa vida, parece que eu estou bem, e você gostaria de oferecer cuidado a alguém? Porque é muito provável que você conheça alguém que está sofrendo emocionalmente, se você não está. É muito provável que tenha alguém muito próximo a você sofrendo nesse momento. E a questão é como nós podemos ser uma comunidade de vida e de esperança para essas pessoas. Por isso, falar sobre suicídio é muito importante. Quando o Valdir compartilhou comigo o tema, eu confesso que no início eu falei, meu Deus do céu, a gente podia falar sobre corrida hoje, eu gosto de correr, a gente podia passar o dia aqui falando sobre corrida, a gente podia falar sobre coisas que parece que dão mais alegria para a gente, né? Mas depois parei um pouco, fui refletir, fui orar, e ele falou, se você quiser mudar, a gente pode mudar. Eu falei, não, vamos lá, é algo importante e muito necessário, porque o peso da vida pode nos levar a acreditar que não há mais saída, e há muito peso na nossa vida, e quando a dor ela se torna maior que a esperança, é possível nascer a tentação de encerrar essa jornada. Quem toma a decisão de encerrar a jornada não quer por fim a vida. E aliás, essa não é uma opção, porque quando a gente fala de opção, a gente considera que existem outras, né? As pessoas que chegam a esse estágio, elas não conseguem mais enxergar saída e opção. Esses sentimentos, eles não são sinais de falta de fé. E talvez por isso, nós como igreja lidamos de maneira muito inadequada ao longo de muito tempo. Quantos aqui já ouviram no contexto da igreja de que depressão é falta de Deus, depressão é falta de fé? Isso é um absurdo. Mas isso foi reproduzido durante muitos anos. Em alguns contextos, infelizmente, isso ainda acontece muito. Então esses sentimentos, eles não são sinais de falta de fé, mas de um coração humano profundamente ferido. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que em nenhum momento a Bíblia, ela projeta uma vida sem problemas. Basta nós olharmos para os grandes heróis da fé. Basta olharmos para os grandes personagens relatados nas Escrituras. São homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito, mas limitados e também cheios de falhas. Então eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, lá no livro dos Salmos, capítulo 42. Livro dos Salmos, capítulo 42. Diz assim a palavra de Deus: como o servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com o cortejo, conduzindo-o à casa de Deus, com cantos de alegria e ação de graças, em meio à multidão que festejava. Porque está tão triste, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste,
Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. De dia, o Senhor me concede o seu amor leal. De noite, a sua canção está comigo. Esta é a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que está tão triste a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. O salmista começa esse salmo expressando uma sede na sua alma, um anseio profundo. Como o servo, ou como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A alma em desespero, ela anseia por sentido, por vida, por presença. Quem sofre com uma ideação de morte está clamando por água, no meio de sequidão e dor. E quando nós olhamos especialmente para o livro dos Salmos, são salmos que revelam experiências viscerais do coração humano. Os salmistas não têm vergonha de abrir o coração e expressar o seu desespero, a sua dor, a sua indignação. A gente vê os salmos, por exemplo, os salmos imprecatórios, e a gente tem uma dificuldade com os salmos imprecatórios, né? Quando os salmistas estão indignados com o inimigo, e eles falam assim: Senhor, arranca o dente deles, risca o nome deles do livro da vida. É um jeito bonito de falar assim: vai para o inferno. Os salmistas não têm medo de expressar o anseio nos seus corações. E no Salmo 42 o salmista está dizendo: o anseio do meu coração, a busca do meu coração, a sede que eu sinto, que parece inexplicável, eu não sei do que é. Essa sede é uma sede por Deus. Somente Deus pode saciar essa sede. Lembra da experiência da mulher samaritana à beira do poço ali com Jesus? E quando Jesus diz para ela: olha, faz o seguinte, vai lá, chama o seu marido e depois volta aqui. Ela fala assim: não, eu não tenho marido. Jesus falou: eu sei. Você não tem marido porque você já teve vários, e esse que está com você agora não é seu marido. O que Jesus está revelando, e o objetivo de Jesus não era expor o pecado, expor a vergonha daquela mulher, não era deixá-la constrangida, é dizer para ela: você tem uma sede, há uma busca no seu coração. No entanto, não é nos relacionamentos que você vai encontrar sentido e significado para a sua vida. Você já tentou isso por várias vezes, você já teve 5 maridos, nenhum deu sentido para você, e nenhum dará. Então, para você que é jovem, e talvez esteja aí sozinho, sofrendo, solitário, aquele sentimento de que ninguém me ama, ninguém me quer, o que é que eu vou fazer da minha vida? Lembra o seu coração dessa verdade. Ter alguém é óbvio que é muito bom, mas não é isso que te define. A sua identidade não pode estar projetada num relacionamento com uma pessoa. A minha terapeuta diz assim: não coloque a sua felicidade em alvos móveis. Não deposite sua expectativa em quem tem 2 pés e fica andando por aí. Você vai se frustrar. E ninguém vai ser capaz de saciar a sede do seu coração. O salmista expressa
a profundidade da sua dor. No verso 3 ele vai falar: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Isso é a expressão de uma dor profunda. Do que é que você se alimenta? O salmista está dizendo: eu tenho me alimentado de lágrimas. São as lágrimas que me alimentam. Tamanha a tristeza, eu choro todos os dias inexplicavelmente. Assim é a experiência de quem está passando por situações de ferida e dor. Quem está vivenciando um luto. E aí o coração fica confuso, porque uma hora você está bem, e a hora que você está bem, você se sente culpado por estar bem, porque quem você ama partiu e não está mais ali. Como é que você pode se sentir bem sem a pessoa do seu lado? Aí ora você mergulha na tristeza, na dor, na raiva. E aí você se culpa mais uma vez por estar se sentindo daquele jeito, porque você não queria sentir o que você estava sentindo. No entanto, nós não podemos negar os sentimentos no nosso coração. O pastor Peter Escaseiro escreveu um livro, na verdade vários livros, uma mesma perspectiva, mas o principal deles é o Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Gente, leia esse livro, mas leia com cuidado, e não é para pôr medo não, é que ele vai chacoalhar seu coração. A tese que ele defende no livro é de que é impossível para mim e para você sermos maduros espiritualmente se formos imaturos emocionalmente. E o grande desafio no nosso discipulado é rompermos algumas barreiras que nos impedem de amadurecermos emocionalmente. Então as dificuldades que a gente tem com relacionamentos, com as emoções, é fruto dessa nossa imaturidade. E aí ele vai dando pistas de como lidar com isso. E uma das pistas que ele sugere é você fazer um inventário das suas emoções. Então pega papel mesmo, escreve. Quais são os sentimentos que estão aí no seu coração? Dá nome para eles. Dá nome. Porque por muito tempo o crente foi impedido de dizer que tinha raiva, tristeza. Crente não pode dizer que está triste, porque se disser que está triste, o diabo ouve. E se o diabo ouvir, ele vai vir te atentar. Não, dá nome para os seus sentimentos. E faz dessa lista o seu roteiro de oração. Quando nós falamos de emoções redimidas, é isso. Os nossos sentimentos precisam passar pela cruz, para serem transformados. E é nesse processo de redenção das nossas emoções, que a gente vai discernindo aquilo que Deus está fazendo. E como Ele deseja completar a obra que Ele começou nas nossas vidas. A Bíblia não ignora o sofrimento humano, e o salmista reconhece essa tristeza profunda. Há um refrão nesse salmo, tanto no verso 5 quanto no verso 11. Na verdade esse salmo ele forma um conjunto só com o salmo 43, salmo 42 e 43, inicialmente era um salmo só. O pessoal dividiu aí em algum momento, mas esse refrão vai se repetindo. Ao longo dos dois salmos nós temos 3 estrofes. No Salmo 42 nós temos 2. E o refrão: por que você está triste? Tão triste, ó minha alma? Por que está tão abatida dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Um salmista conversa consigo mesmo. Ele não nega a dor, mas também não se entrega a ela. Não é a dor que o define, não é a tristeza que dita as regras na sua vida. Há uma música do Estênio Márcio sobre esse salmo que é maravilhosa. Exímio musicista e um genial poeta, Ele fala: puxa uma cadeira, ó minha alma, que eu quero te perguntar. Por que me roubas a calma
e botas tristeza no olhar. Vamos firmar um acordo, vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Nem negar a dor, nem se entregar a ela. Nem fingir que ela não existe. Aliás, voltou a ficar na moda o estoicismo, né? Pessoal famoso da internet aí, todo mundo seguindo os princípios do estoicismo. E o estoicismo dá essa perspectiva assim, né? Finge que o mal não existe. Acontece um problema na sua vida, a sugestão do estoicismo é: você é melhor que isso, você é maior que isso. Não chega a ser um niilismo que vai negar e dizer isso não está acontecendo, mas é pegar o problema, jogar para debaixo do tapete. E isso é muito preocupante. Então, não guarde. Porque as emoções não redimidas e não tratadas, elas são como uma mola que a gente vai pressionando, pressionando, pressionando. Você passa por uma situação e aí ela tensiona. E aí você não trata, e ela fica ali tensionada. Mas enquanto é só um pouquinho de tensão, está tudo bem, é suportável. Consegue lidar. Você é forte, você é capaz, você tem resiliência. Aí acontece outra situação, mais pressão. Lembra daquela sketch do Joseph Klimber, né? A vida é uma caixinha de surpresa e todo dia acontece alguma coisa. E mais pressão, e mais pressão, e mais pressão, e mais pressão. Mas você está no controle. Porque te ensinaram que você é bom, te ensinaram que você é invencível, te ensinaram que você é filho do rei, falaram para você que nada pode te afetar, que você não pode se deixar abater, que essas coisas são bobagens, que você tem que chacoalhar a poeira e seguir em frente, que ficar chorando por essas coisas não é coisa de homem, que ficar lidando com o sentimento é coisa de mulher. Até que um dia você se distrai, e na distração, as suas emoções são afetadas. Sabe o que acontece? Essa mola se arrebenta. E aí ela solta de uma vez. E quando solta de uma vez, aí são os surtos que a gente vê por aí. Aí é aquele tipo de situação assim: mas ele era uma pessoa tão calma. Como pôde fazer isso? Era uma pessoa tão centrada. Ou você olha para você mesmo e você fala: o que foi que eu fiz? E normalmente quando essa mola estoura, ela causa um estrago ao nosso redor. Então, leve a sério os seus sentimentos. Acordou de manhã, olha para o espelho, aquela cara amassada assim, ó. Fala: por que está com essa cara amassada? O que está acontecendo? Mas para ouvir, tá? Para ouvir o que sua alma está falando. A questão é que a gente não tem tempo para parar, né? Quantas vezes você já fez isso? Tirou um tempo para olhar para o seu coração. Lembra do Salmo 139? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe do meu sentar e do meu levantar. É uma oração de autoexame essa. Então pega o Salmo 139... Senta um dia, você, sua alma, puxa um banquinho, uma xícara de café, torna esse espaço e esse ambiente agradável, acolhedor. É um tempo de encontro de você com você mesmo e Deus. O que é que está acontecendo aí? Vamos ver. Me atualiza. Olha para o seu coração. Ore e peça ao Senhor para que o Espírito sonde o seu coração. Sabe por quê? Porque o seu cérebro foi criado para te proteger. Então, quando a gente fica escondendo as coisinhas assim, debaixo do tapete aqui para a gente, é para te proteger. Porque você tem que se preocupar com a sua sobrevivência, você tem conta para pagar, você tem que trabalhar, você tem que se relacionar com as pessoas, você tem que atuar, você cumpre papéis na sociedade. E o seu cérebro te ajuda a fazer isso. Mas tem um momento que você precisa parar e falar: vamos lá, agora é eu comigo mesmo.
Agora não tem papel, não tem máscara, não tem aparência, não tem fachada, não tem nada. É a gente aqui. E eu preciso encerrar. Mas o salmista fala da esperança num Deus presente. A partir do verso 8, concede-me, Senhor, o seu amor fiel de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. Mesmo na noite escura da alma, Deus canta sobre nós. Isso nos aponta para Cristo, que entrou na escuridão para que a luz dele pudesse resplandecer. Ele adentrou as mais densas trevas para que o nosso coração fosse iluminado. O Salmo 42 é um texto que fala de quem está lidando com sofrimento e dor. E para você que sofre, ele é um recado, a esperança, mesmo no vale, mesmo nas horas difíceis. E se você está perto de alguém que está sofrendo, há esperança para sustentar o outro em oração e em cuidado. Eu quero lembrar você que Cristo conhece o fundo da nossa dor. E isso nos mostra que a história, ela não termina na dor. A dor não é o ponto final. Em Deus sempre há uma vírgula e a gente continua. Você pode fazer uma pausa para respirar e está tudo bem, mas a gente vai seguir em frente. Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado. O Salmo 34 vai dizer isso. Então, se você está se sentindo aflito hoje, se você se sente angustiado, a palavra de Deus nos lembra que Ele está perto de você. Está perto de você que se sente abatido. Está perto de você que lida com os sentimentos de encerrar a sua própria jornada. Quando nós sentimos que tudo acabou, Deus nos lembra que Ele ainda tem uma história para escrever conosco. A vida pode ser surpreendente, mas você precisa estar vivo para ver, para experimentar e para enxergar. E a comunidade de fé, a igreja, ela existe para caminhar junto com aqueles que lutam, com aqueles que sofrem, com aqueles que se sentem abatidos. Eu quero encerrar compartilhando uma experiência que eu vivi essa semana. Pode colocar aquele quadro, por favor. Na igreja nós temos um trabalho de acolhimento a refugiados e imigrantes. E todos os anos acontece um encontro que reúne várias organizações que fazem acolhimento. E nessa semana nós estávamos reunidos em São Paulo e foi apresentado, tem várias obras, vários artistas que cooperam e pintam nessa perspectiva. Esse é um quadro da artista Silvana Bezerra de Castro Magalhães. E o quadro é a história de uma refugiada venezuelana chamada Maria. A Maria foge da Venezuela com seu filho recém-nascido no colo. E isso é muito mais comum do que a gente imagina, tá? Nós recebemos lá o tempo todo gente que atravessou rio, floresta, com criança recém-nascida. Criança que nasce no meio do mato, no meio do nada, enquanto as famílias estão em deslocamento. E um grupo estava caminhando, e a Maria ali com o seu filho, ao longo dos dias ela percebeu que a criança começou a adoecer. E ela não conseguia mais nem amamentar, porque ela não tinha alimento nem para ela. Então ela já não estava nem conseguindo mais amamentá-lo. Até que um dia ela olha para a criança e percebe que a criança não havia resistido. E o momento em que ela vê isso, eles estão atravessando uma ponte. E no desespero, diante da morte, ela se lança daquela ponte com o filho nos braços. A Silvana ouviu essa história. E ela conta que quando ela ouviu essa história, ela viu esse quadro.
Mas ela demorou muito para pintar esse quadro. Porque é algo que fere muito o nosso coração. Como retratar uma experiência de morte e dor. E aí, por isso que nós precisamos valorizar os artistas. Porque eles trazem beleza para a experiência humana. E um dia ela toma coragem e passa então a compor essa obra. E ela pinta a mãe com a criança, pode voltar um pouquinho. Ela pinta a mãe com a criança nos braços e essas flores ao redor. E de uma experiência trágica, ela traz beleza, sentido e esperança. E ela diz: a experiência da Maria deve servir para mim e para você, para abrirmos pontes de esperança, pontes de vida, pontes de conexão, pontes de pertencimento, de acolhimento, de olharmos para a dor humana e nos compadecermos daqueles que estão sofrendo ao nosso redor. E a experiência da Maria, ressignificada belamente pela Silvana, eu pensei num acróstico, que eu acho que pode servir de roteiro para mim e para você. Pode passar. Pontes. Precisamos criar pontes de cuidado uns com os outros. E a letra P é de presença. Que as pessoas que estão em situação de sofrimento precisam é de presença. Elas se sentem sozinhas. Eu vi uma história recentemente. Um jovem, dia do seu aniversário, ele estava indo com alguns amigos para festejar. Acho que ele estava fazendo 18 anos. Quando de repente para um carro, homens armados, colocam ele dentro do carro e é um sequestro. A história é muito longa e eu vou resumir. No trajeto, ele percebeu que ele ia morrer. E ele tinha lido em algum lugar que é possível que você defina a sua própria vida somente com o pensamento. E ele começou então a pensar na sua morte, porque ele queria morrer antes que o matassem. E quando o carro para, eles descem com ele. Quando tiram o capuz da sua cabeça, era uma festa de aniversário surpresa. Só que isso criou um trauma, e ele nunca mais foi a mesma pessoa. Desse aniversário de 18 anos em diante, ele mergulhou numa depressão profunda. Atentou contra a própria vida várias vezes. Mas ele diz que uma coisa fez diferença. Um amigo que todo domingo à tarde ia até a casa dele para que eles assistissem uma série juntos. E esse amigo fez isso por anos. Todo domingo à tarde ele ia lá, eles sentavam, assistiam a série e ele ia embora. No outro domingo ele voltava, eles sentavam, assistiam a série e ele ia embora. Ele disse: foi a coisa mais significativa que fizeram por mim ao longo de todo esse tempo. Presença. Segundo, ouvir. E ouvir de forma acolhedora, sem julgar, sem minimizar, falar: isso aí é bobagem, isso aí não é nada. Tem gente que sofre mais que você. Olha as crianças na África, olha as crianças lá no meio da guerra. A maior dor do mundo, sabe qual é? É a que você sente. Essa é a maior dor do mundo. Então ouça. Às vezes a pessoa só quer que você ouça. Você não tem que resolver o problema dela. Você não tem que dar respostas. A gente quer ficar explicando. Você não tem que dar explicação nenhuma. A gente quer ficar tentando proteger Deus, defender Deus. Não faça isso. Somente ouça.
terminou de ouvir, você só diz: eu estou aqui. Eu estou aqui com você, não importa o que aconteça. Terceiro, notar sinais. As pessoas que estão pensando em interromper a vida, elas dão sinais. Nem sempre é fácil perceber, a maioria deles. Mas algumas delas falam. E a gente tem aquela máxima de que quem fala, não faz, né? Talvez não faça, mas se ela fala é porque ela está pensando. Então note os sinais. Tocar com amor, oferecer afeto, carinho, um abraço, um bolo de cenoura, um pudim, essas coisas que alegram a vida. Toque com amor, um presente, uma mensagem. Olha, lembrei de você hoje, eu vi isso aqui, lembrei de você. Eu vi essa situação, eu lembrei de algo que a gente viveu lá atrás. É tocar com amor a vida das pessoas. O E, encaminhar para ajuda. Então, se alguém falar com você de que está pensando nisso, não guarda isso para você. Inclua outros nesse processo de ajuda, porque é muito complexo e não dá para cuidar de alguém sozinho. Então envolva a família, envolva amigos, envolva a igreja, envolva a célula, envolva ministérios. Não vai sufocar a pessoa, tá? Por favor, bom senso. Mas envolva mais pessoas. Cerque essa pessoa de cuidado e amor. Passa a outra tela antes da gente falar do último. E quando falo de encaminhar para ajuda, algumas ajudas são importantes. Pode passar a última tela, por favor. O telefone 188, que é o CVV, é um serviço voluntário, gratuito, funciona 24 horas, você liga e alguém vai te ouvir. Então, se você está passando por luta, é só ligar. É um espaço de escuta. A rede CAPS, então, a gente tem muito preconceito com o atendimento psiquiátrico. E a gente acha que quem procura esse tipo de atendimento é porque está louco. E essa é a mentira que o diabo vai disseminando, porque tem um monte de gente morrendo sem ter acesso a cuidados básicos. Isso é cuidado básico. Estava atendendo um casal há 3 semanas atrás, e na minha frente o marido teve um surto assim. A mola estourou. Um homem manso, quieto, e começou a falar coisas sem nexo assim. Eu falei: você vai procurar um médico, e você vai dizer para o médico tudo o que você disse para mim agora, exatamente como você me contou. Busque ajuda, busque ajuda. SAMU, emergência médica, espero que você não precise. E o site Mapa Saúde Mental, ele aponta atendimento psiquiátrico e psicológico gratuito. Então, eu sei que atendimento custa, tratamento custa, e você tem várias opções ali gratuitas no Brasil inteiro. Então, só colocar a sua localização lá, ele vai mostrar onde tem esse tipo de atendimento aqui em Marília. Pode voltar? E por último, sustentar em oração. Então, sustente essa pessoa em oração. É orar todos os dias e dizer para ela que todo dia você está orando por ela, e mostrar que essa oração é expressão de amor e de graça. Eu quero orar com você, quero te convidar a ficar em pé. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela é atual, relevante. Ela é útil para correção, para disciplina. E ela é útil para tratar as feridas da nossa alma e do nosso coração. Nessa manhã, Senhor,
nos unimos como igreja, intercedendo por aqueles que sofrem, com feridas profundas nos seus corações, feridas emocionais, difíceis de serem tratadas, pessoas com as quais a gente convive, e muitas vezes a gente não sabe o que fazer, o que falar. Que o Teu Espírito possa nos usar com graça, para manifestarmos o Teu amor, sermos a expressão do Teu cuidado, do Teu toque, que os nossos olhos sejam os Seus olhos, os nossos ouvidos sejam os Seus ouvidos, que os nossos braços sejam os Teus braços acolhendo, que as nossas mãos sejam as Tuas mãos tocando, curando, que os nossos lábios possam transbordar vida, esperança e cura, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos.